Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, primeiro dia 10 do ano. Vamos pagar a conta aí, mas graças a Deus que a gente pode trabalhar, né? A gente tem hoje a continuação, a terceira parte do livro O Estabelecimento Secreto da América, né? Ou vamos dizer, a estrutura de poder secreta da América, né? O livro do Anthony Sutton, falando sobre a sociedade secreta conhecida como Skull and Bones, lá em Yale, na Universidade de Yale. Enfim, dá pra gente entender muita coisa sobre, né, a partir desse livro aqui. Antes, né, como sempre, eu vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, tá? Todos os roteiros de cinema que eu escrevo e transformo em quadrinhos adultos, todos com mais de 100 páginas, com muita informação, muita aventura, personagens incríveis, emoção, mas muita reflexão, pessoal, muito do que, né, eu falo aqui no canal e muito do acúmulo de anos aí de estudo, de leitura, eu sintetizo e coloco aqui para, né, para ficar bem claro muita coisa do que a gente fala no canal. Então, né, vale a pena demais, além de serem feitos com grandes artistas, tá? Eu contrato desenhistas de primeira, pessoal que trabalha para o mercado estrangeiro, Marvel, DC, na Europa também. Então tem a trilogia aqui, né, do Aurora, Caos e Ômega, tá? Trilogia incrível, Knock Me Out, com direito à trilha sonora, né? Tem a playlist no Spotify, você lê e ouvindo as músicas, então parece um filme mesmo. Um outro dia que ganhei um prêmio do Ministério da Cultura sobre droga, lacração política e comunhão, sobre como sobreviver ao mal de verdade, encarar o mal face a face. Então, histórias sensacionais, presentaço para você dar para alguém aí, um presente diferente para você mesmo comprar, né? Então, como você faz? Facinho, só entrar em contato através dos links que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição. Esquece a Amazon, nem entra lá, compra diretamente comigo, eu mando autografado, mando com uma dedicatória para vocês, tá bom? Então tem o link da página do Aurora HQ no Facebook, só clicar você já cai lá, do meu Instagram, @Felipe_Folgose, ou um e-mail também, se você não usar redes sociais, tá? Tem um e-mail aqui, é só mandar uma mensagem, eu envio para qualquer estado do Brasil, outros países também. Além disso, a gente vai ter o link do Rumble e do Odyssey, tá? Onde eu posto os vídeos que a gente não pode colocar aqui no YouTube. Inclusive, essa semana eu vou subir um outro vídeo fazendo o apanhado, né, das últimas semanas. Já deu umas 2 semanas aí, tem bastante coisa que aconteceu. Vai estar lá no Rumble e no Odyssey, e também do Subscribestar, onde eu também posto tudo lá, e onde você pode se tornar apoiador do canal, se você gosta do trabalho feito aqui no canal, se você né, se beneficia, acha que tem valor e quer se tornar um colaborador, é só acessar, e daí a gente mantém também um contato mais próximo através do Subscribestar. Muito bem, pessoal, então vamos retomar da onde a gente parou aqui, o livro, né, do Anthony Sutton, onde ele, enfim, está entrando com mais profundidade na questão de explicando como, né, as pessoas, já desde 1835, que foi a fundação da Skull and Bones dentro da Universidade de Yale, né, vindo ali da Alemanha, sendo um capítulo basicamente do Illuminati dentro dos Estados Unidos, como a cada ano eles selecionam 15 pessoas do campus, né, da uma das universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos, para o quê? Exatamente para ter, vamos dizer, para ter uma equipe, né, para ter pessoas, para ter mão de obra, né, para ter servidores, onde eles vão colocar, vão posicionar nos lugares de poder nos Estados Unidos. E o vídeo passado ele mostrou bem isso, né, na indústria, na política, na cultura, no comércio, enfim, todas as áreas da sociedade, colocando essas pessoas chaves, porque assim você controla o país, não é? E aí ele já falou basicamente muito de como isso veio né, da Alemanha, como na Inglaterra tem um grupo como esse na Universidade de Oxford, né, que o apelido é exatamente The Group, o grupo, e nos Estados Unidos o apelido, né, do Skull and Bones é a ordem, né? Então,
vamos fechar esse capítulo aqui, que ainda, né, ainda ele está na introdução da ordem, né? Ele fala assim, os próximos passos, né, é focar na educação, né? A nossa presente educação, o caos da nossa presente educação pode ser traçado para 3 membros da Skull and Bones. Então, o Daniel Coit Gilman, que foi o primeiro presidente da Universidade da Califórnia e primeiro presidente da John Hopkins University. Olha como é interessante, como é importante a gente ter esse conhecimento aqui, porque muitas das notícias hoje que a gente tem falado da pandemia, né, da quarentena, muito das coisas científicas, né, muito dos dados científicos, desde lá do evento 201, lá em 2019, já onde eles estavam ensaiando como que, né, as corporações, a mídia, o governo teria que responder a uma pandemia, foi o que? Foi patrocinado pelo John Hopkins Institute, tá? Aí a gente entende por que o John Hopkins está sempre junto com qualquer iniciativa com a Fundação do Bill e Melinda Gates, qualquer iniciativa com o Fórum Econômico Mundial. O John Hopkins sempre aparece. Então a gente consegue traçar que o primeiro presidente do John Hopkins, ele é Skull and Bones, tá? Não só por exemplo, do John Hopkins, como da Universidade da Califórnia. O segundo é o Timothy Dwight, tá? Que foi o 12º presidente da Universidade de Yale, tá? E o Andrew Dickson White, que é o primeiro presidente da Universidade de Cornell, universidade também que eu já falei aqui várias vezes de avanços tecnológicos feitos na Universidade de Cornell, por exemplo, da tatuagem, né, lá quando eu falei, acho que eu falei isso, não sei se 2019, 2020, enfim, eles desenvolveram a tatuagem com a tinta lá da luciferase, né, com aquelas agulhinhas de açúcar que se dissolvem e tal. Foi desenvolvido na Cornell University. Então eles estão falando que a gente dominando as instituições de ensino, pessoal, por isso que é um pensamento estratégico a longo prazo. A gente forma o cidadão, a gente forma a cabeça do cidadão, a gente forma a cultura por consequência, tá? Continua dizendo assim, e o Gilman, né, o Daniel Coit Gilman, importou a psicologia experimental hegeliana, né, do fisiologista Helmut Wundt, da Alemanha, tá? Essa psicologia foi infiltrada, foi inserida no sistema educacional americano através de laboratórios educacionais na Universidade de Columbia e na Universidade de Chicago. E eles, vamos dizer, moveram um nome conhecido, que é o John Dewey, que ele já tinha citado aqui no livro, né, que era um hegeliano puro na sua filosofia, né, o que? Para, vamos dizer, acelerar a carreira desse cara dentro do sistema educacional nos Estados Unidos, né? E isso foi muito bem, né, dado o nome, muito bem o termo adotado, chamado The Leipzig Connection, tá? Por 2 autores aqui que ele cita. Então está falando que como, inclusive, eles trouxeram uma psicologia lá da Alemanha, tá? Para estabelecer esse tipo de psicologia educacional, né, como um modelo dentro das universidades americanas. Ó. Citou várias, inclusive da Universidade de Columbia em Nova York e da Universidade de Chicago. Quer dizer, nas principais cidades, nas principais universidades da cidade, você vai moldando a cabeça dos estudantes, tá? É assim que você faz uma revolução a longo prazo, né? Continua. Depois de nós termos visto como que as fundações educacionais e a fundação do sistema educacional, nós ainda temos que, né, vamos dizer, pesquisar, né, olhar através de todo o sistema para ver como é implementada uma perpétua guerra, né? Ele fala perpétua guerra para uma paz perpétua. Então, como que a ordem tem financiado revolução e tem lucrado com guerra? O objetivo é manter
o conflito sempre, vamos dizer, aqui ele coloca fervendo, né? O conflito sempre borbulhando, porque conflito para o Hegel é essencial para a mudança, tá? E para conduzir a sociedade para o objetivo que eles querem. Já falei aqui para vocês, em breve eu vou ler também um livro sobre exatamente, vamos dizer, o elemento metafísico e oculto do Hegel, né? Que as pessoas nas universidades acham que simplesmente os filósofos, não são pensadores, não. O Hegel, por exemplo, era um ocultista, né? Então ele fala que, né, nós também temos, além do sistema educacional, nós temos que olhar no sistema financeiro e no Federal Reserve, tá? O que é o Federal Reserve? Que é como se fosse o Banco Central americano, só que não é do governo americano. Já disse aqui várias vezes no canal. É uma instituição privada, tá? Então ele fala que a gente tem que olhar nisso aqui também, né? E ele fala assim, e a ordem e os membros do Skull and Bones, eles fizeram parte do Federal Reserve, da fundação do Federal Reserve desde o começo, né? Então ele diz assim, olha, sobretudo o leitor, né, ele tem que entender, pelo menos enquanto ler o livro, né, ele fala pelo menos enquanto temporariamente lendo esse livro, né, e assim, colocar de lado, né, os clichês que descrevem direita e esquerda, tá? Liberal e conservador, comunista e fascista, e até mesmo republicano e democrata. Esses termos, né, eles podem ter alguma importância para vamos dizer, um auto-reconhecimento, né, no sentido de cada um dizer para onde que ele tende, né, assim, tanto de temperamento, quanto comportamentalmente, quanto socialmente, politicamente, né, fala assim, eu sou conservador, você já entende que o cara, né, ele vamos dizer, ele segue, né, ou ele se identifica com uma série de princípios diferentes, né, de quem se diz liberal, da esquerda. Mas ele fala assim, mas no ponto de vista do livro, ele fala assim, a gente tem que suspender isso por um momentinho, por quê? Porque essa galera, eles de cara, obviamente, bancam os liberais, mas muitas vezes eles se infiltram em instituições conservadoras, né, entre aspas, ou então eles, vamos dizer, subvenciam, né, pagam pessoas, né, que se passam de conservadoras para se infiltrarem, né, dentro do movimento do que seria conservador também. Ele fala assim, olha, você nunca vai entender a ordem, né, esse movimento da Skull and Bones, se você ficar o tempo inteiro tentando, né, estabelecer essas etiquetas assim, né? Você tem que entender que, como na filosofia do Hegel, eles operam acima da dicotomia, né? Então a dicotomia entre, né, conservador e liberal, eles operam acima, exatamente que eles querem criar esse conflito para o quê? Para de cima, de fora da briga, conseguir controlar, né, conduzir a sociedade como um todo para onde eles quiserem, tá? Então, exatamente, eles estão tentando manipular e jogar a população uma contra a outra o tempo inteiro, né? Então, para eles, na verdade, é beneficial ter essa polaridade, a polarização da sociedade, e quanto mais fragmentação, né, não só em uma dicotomia só de dois polos, não, quanto mais eles conseguirem fragmentar a sociedade, melhor, né? Então ele fala isso, né, nos conduz a hipótese número 3, que a ordem usa a dialética hegeliana, né, para o quê? Exatamente conduzir a sociedade a um estado absoluto, tá? Onde eles têm um poder absoluto, né? Essa hipótese, of course, é claro que ela reflete, né, vamos dizer, um abismo, né, entre a ordem e a sociedade americana. Esse abismo, vamos dizer, ele surge de visões diferentes na relação do Estado com o indivíduo.
qual é superior, né? Na verdade, o que? O Estado é criado para o indivíduo, ou o indivíduo, na verdade, é simplesmente uma maquininha, uma pecinha dentro da estrutura da sociedade. Ele fala, a nossa forma de vida, né, lá nos Estados Unidos, e a gente pode extrapolar para o mundo ocidental, claro que, né, que com algumas peculiaridades de país para país, mas assim, ele fala, a nossa forma de vida, vamos dizer, é baseado no conceito de que o indivíduo é superior ao Estado, né? De que o indivíduo é, vamos dizer, o último detentor da soberania, a soberania individual, né? E desse coletivo de indivíduos você tem uma soberania nacional. O que eles querem? É exatamente ao contrário, é subverter o indivíduo, né? Socialismo, comunismo, é exatamente isso, é a perda cada vez maior de direitos do cidadão. E o que a gente está vendo sendo implementado agora, pessoal? Através de uma crise, né, médica. Cada vez mais os cidadãos perdendo autonomia, perdendo, né, seus direitos, né, abrindo mão dos seus direitos e dependendo do Estado, né? É o que eles querem, né? Exatamente como na China, por exemplo, né? Cidadão não tem direito nenhum. E o que a gente está vivendo é essa transição exatamente para a implementação no Ocidente, no que, né, eu vou fazer já uma ponte com a Bíblia, escatologicamente é o que a gente lê em, por exemplo, Apocalipse 13, sobre o sistema da besta, num controle total, né, no controle do governo, um governo mundial, né, debaixo de uma figura totalitária, onde através da tecnologia todo mundo se rende, né, a essa figura. Ele continua dizendo assim, então, que o Estado é servo, né, da população, isso está profundamente enraizado em nós. Ele fala no povo americano. Por quê? Por causa da Constituição americana, né? Porque durante séculos, né, os Estados Unidos cresceram com esse conceito, né, do empreendedorismo, né, das liberdades individuais, né? Então, por isso que eles têm que fazer um trabalho ali e agora a gente já está vendo os frutos disso, né? Durante séculos, pessoal, né? Sistema educacional, através da mídia, que agora a maioria dos jovens americanos se identificam com a esquerda. Querem o quê? O subsídio do Estado, querem depender do Estado. Estão infantilizados, não querem, né, trabalhar, não querem ser empreendedores, querem ficar infantilizado ali, jogando videogame, né, o dia inteiro em casa e recebendo um chequinho do governo, né, e falar, você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, né, você não precisa trabalhar, você não precisa, a gente vai te dar o básico aí. E ainda mais quando chegar metaverso, pessoal, né, quando chegar, isso eu que tô acrescentando tudo isso aqui, né, aí a dominação é tão grande porque o cara vai ficar ali imerso num mundo sintético, artificial, né, onde ele pode ter tudo, mas na verdade o cara não tem nada, vive ali né, numa república, num cubículo ali, né? Ah, não, mas esse é o trend, né? Não ter nada, ser desapegado, ser um nômade digital, né? Tudo isso eles vendem, então tudo isso é um psyop, né? Uma operação psicológica ali de formar o jovem para que ele ache que, não, isso que é o legal, isso que é o legal, eu estou lutando contra o patriarcado, né? Não, você está mais submisso do que nunca, né? Você está mais submisso do que ao quê? A eles, os controladores do Estado, né? Vamos continuar. Ele fala, mas a ordem, né, ela tem o conceito oposto desse, né, de que o Estado serve ao indivíduo. A ordem é o controle, é o oposto, quer dizer, que o Estado é superior, né, que o homem comum, que ele coloca entre aspas, na verdade, o peão, né, o peasant, né, o camponês, fazendo remetendo ao feudalismo, né,
ele só pode encontrar liberdade em obediência ao Estado. Quer dizer, então não tem obediência, não tem liberdade nenhuma, né? Ele é totalmente cerceado, né? Como a gente já pode ver em alguns países, você só pode ir a tantos quilômetros da tua casa, você não pode ir em tal lugar, você não pode ir, né? Imagina, você controla o que você compra, quando você sai de casa, aonde você vai, é totalmente controlado, né? Então ele fala, bom, é claro que o Estado é uma ficção, né? Esse conceito a gente fala, uma palavra Estado, peraí, né? Não existe, quem que controla, né? Ele fala, então o que é e quem controla o Estado? Né? Porque se a gente fala a palavra o Estado, tá, mas, né, praticamente, quem são essas pessoas, quem são essas organizações, essa estrutura de poder que a gente chama de Estado? Ele fala, obviamente, é a ordem. Né? Então, agora a gente vai para um capítulo que é como, né, a ordem controla a educação. Tá? Então, né, aqui tem um diagraminha onde ele mostra, né, assim, a partir de 1900, né, por exemplo, então eles controlam, né, o Seminário Teológico Union, né, lá na Universidade de Colômbia, onde, né, cristianismo, né, já adota feminismo, já adota a questão LGBT, todas essas coisas, né, cristianismo, né, enfim, a gente sabe que é o que? É uma infiltração, né, então, ó, né, o presidente, né, lá desse seminário, de 1926 até 1945, o reverendo Harry Sloan Coffin, Skull and Bones, né? O Rockefeller Institute para pesquisa médica, né, presidente de 1910 a 1934, Skull and Bones. A Associação Americana de Economia, tá? Ou Associação Econômica Americana, né? Mas de Economia, o primeiro secretário, Richard T. Ely, Skull and Bones, tá? Academia da Marinha Americana, tá? Também, e a Unesco, né? Bom, não precisa nem falar quantas vezes eu já falei aqui para vocês que o primeiro diretor da Unesco, quando foi fundada, é o Julian Huxley, né? Aí Sociedade Fabiana lá da Inglaterra, ligado a Golden Dawn, ligado, enfim, né? Comunismo inglês, né? Eugênico, filho, neto do Thomas H. Huxley, né? Que é um dos promotores da teoria da evolução junto com Darwin, os dois, né? do Sociedade X, né? Fazendo parte, enfim, também da Royal Society, que é fundada por maçons, por Rosa Cruzes, né? Enfim, pessoal, né? É só pesquisar. Né? Então, a Unesco também, Archibald MacLeish, Skull and Bones, né? Um dos caras que fizeram para a Constituição da Unesco. Então, ele tá mostrando, dando exemplos aqui de como eles estão infiltrados, pessoal, né? Na estrutura de poder, né? E aqui, educacional, de novo, onde a gente forma os líderes da nação. Né? Ele fala assim, nós também podemos assegurar que em qualquer grupo, né, que queira controlar o futuro da sociedade americana, primeiro precisa controlar a educação. Né? Quer dizer, então, vai ser controlar a população do futuro. Né? Nesse capítulo, nós vamos delinear, né, as formas aonde a educação tem sido controlada pela ordem. Então, ele já falou, bom, começa com Yale, né? Até mesmo a história oficial da Yale, né, não esconde essa questão. E aqui ele coloca entre aspas, a Universidade de Yale, ela misteriosamente, né, também foi catapultada ao poder e ao sucesso, né, como né, Yale. E aquele, né, um dos fatores que a gente consegue explicar como que a Yale ficou tão poderosa, né, é exatamente através da própria Skull and Bones, né? E ele diz assim, e o sucesso foi inclusive mais óbvio, né, comparado com o maior competidor de Yale, que é Harvard, né? Então, é óbvio, na verdade, que em 1892, tá,
um jovem instrutor de Harvard, o George Santayana, foi para Yale investigar, né, essa lenda preocupante, né, sobre o poder, da onde vinha o poder de Yale, né? E o Santayana, ele citou, né, ele citou estudantes de Harvard que, vamos dizer, ex-estudantes de Harvard, né, que foram formados por Harvard, que queriam mandar os seus filhos para Yale. Ele diz assim, porque na vida real, né, todos os homens formados por Harvard trabalham para homens formados por Yale. Olha que interessante, tá? Olha que interessante que ele está falando aqui. Então, né, a gente, Harvard, daí fala, não, Yale tem mais poder. Né? Então ele fala, no mundo real, né, quando as pessoas se formam, ele diz que todos os pais que se formaram em Harvard querem mandar os seus filhos para Yale, né, porque, né, os homens de Harvard trabalham para os homens de Yale. Né? Os homens de Yale são os chefes dos homens de Harvard. Né? E ele fala, mas, né, ninguém perguntava essa pergunta óbvia, né? Por quê? Por que Yale tem esse poder tão grande, né? Então ele fala, né, de um trio revolucionário lá de Yale, né? Ele diz assim, Timothy Dwight, né, professor na escola de divindade, né, Yale Divinity School, né? E foi o 12º presidente da Universidade de Yale, escolhendo bônus, né? O Daniel Coit Gilman, né? A gente citou, o primeiro presidente da Universidade da Califórnia, primeiro presidente da Universidade John Hopkins e primeiro presidente da instituição Carnegie, né? Também escolhendo bônus, né? O Andrew Dixon White, o primeiro presidente da Universidade de Cornell e primeiro presidente da Associação Histórica Americana, todos escolhendo bônus. Né? Ele fala esse trio de homens notáveis, né, todos foram iniciados na ordem, escolhendo bônus, entre uma diferença de poucos anos entre eles. Né? Então, 1849, 1852 e 1853, tá? Foi onde eles foram iniciados na ordem, né? Antes deles serem enviados para a Europa. Todos os três foram estudar na Universidade de Berlim, estudar filosofia. Então, basicamente, a gente fez aqui a iniciação no Skull and Bones, né, como um capítulo do Illuminati alemão. Então, depois disso, a gente manda os caras lá de volta para a Alemanha, né, onde eles estudaram filosofia pós-hegeliana. Tá? Então, foram, vamos dizer, terminar, né, a formação deles ali na Alemanha. Né? Então ele diz aqui, ó, o Dwight estudou nas universidades de Berlim e de Bonn, né, entre 1856 e 1858. O Gilman, né, ele estava na Universidade de Berlim entre 1854 e 1855, debaixo do Karl von Ritter e de Friedrich Trendelenburg, né, ambos proeminentes hegelianos. Né, e o White estudou na Universidade de Berlim entre 1856 e 1858. Fala assim, notavelmente também, né, na Universidade de Berlim, em 1856, no Instituto de Psicologia dentro da Universidade de Berlim, estava ninguém menos do que William Wundt, né, que era o fundador dessa psicologia experimental na Alemanha e que, né, depois foi a fonte de dezenas de PhDs americanos que voltaram, né, de Leipzig, né, para começar o movimento moderno da psicologia americana. Tá? Por que isso é importantíssimo? Exatamente o quê? Então a gente, né, já cria um movimento, forma na Alemanha essa escola psicológica de psicologia e a gente manda de volta para os Estados Unidos e coloca isso nas principais universidades e aí todo mundo, todos os professores, todos os psicólogos grandes que foram formados, eles vão ser formados dentro dessa linha de pensamento, dentro dessa na verdade é um software, né? Imagina como se fosse um programa de software, né? Os caras estão todos programados, né?
Ele fala, é por isso que a experiência alemã é tão importante, porque esses foram anos formativos, imediatamente após a graduação deles, né? Anos onde esses 3 homens, né, estavam planejando o futuro, né? E nesse ponto a Alemanha estava dominada pelo, ele fala aqui, né, o fermento da psicologia hegeliana. É nessa época que o Marx está escrevendo, né, as teses dele. O Marx, que era um cara que estudou, né, o Hegel, formado, né, em toda a mesma coisa, pessoal, o mesmo pensamento, tá? Então ele continua aqui. Há 2 grupos, né, desses hegelianos, os hegelianos, vamos dizer, da direita, né, que formaram a raiz do militar da Prússia, né, que depois foi, né, vamos dizer, desembocar no nacional-socialismo, né, do Hitler. Aqui, né, que ele fala aqui que foi, né, a fonte para a unificação da Alemanha e para o surgimento do Hitler, né. Os nomes chaves entre esses hegelianos foram o Karl Ritter, né, da Universidade de Berlim, onde os 3 estudaram. Ele falou o Barão von Bismarck e o Barão von Stockmar, né, que era um confidente da Rainha Vitória da Inglaterra. Tá? Ele fala um pouco antes disso, o Karl Theodor Dalberg, né, que viveu de 1744 a 1817, foi o Chancellor, né, do Reich alemão. O Reich é o reino alemão, né, relacionado ao Lord Acton na Inglaterra e a Illuminati também. Tá? O nome deles dentro da Illuminati era Baco e Verlum. Né? Também eram hegelianos. E também havia os hegelianos da esquerda, né? Promotores do socialismo científico. Né? O mais famoso desses, claro, que é o Karl Marx, né? O Friedrich Engels, né? O Heinrich Heine, o Max Stirner e o Moses Hess. Tá? Então, pessoal, por isso que é importante a gente entender que o quê? A mesma galera que eles não precisam de conflito, então a gente forma os pensadores, né, que a gente vai criar uma bifurcação e aí a gente controla os 2 lados, a população fica perdida no meio dessa briga, né, de um lado com o outro, e a gente vai, né, conduzindo, vai chegando aonde a gente quer. Ele fala, né, então a questão que a gente tem que ter em mente, ele fala aqui que ambos os grupos usam a teoria hegeliana, né, do Estado, o Estado Supremo, né, como ponto de partida. Então, do Estado sendo superior ao indivíduo. Então, tanto o militarismo prussiano, né, o nazismo, o marxismo, tem a mesma raiz filosófica. Tá? Bom, aqui tem a fotinho dos caras e tal, né? Então ele diz assim, olha, em resumo, a ordem, né, ela foi capaz, vamos dizer, de aglutinar, né, vamos dizer, dinheiro, fundos, tanto dos estados de Connecticut e de Nova York, tá? Através do que? De, vamos dizer, sabotar, de certa forma, as outras instituições educacionais. Para o quê? Para eles, vamos dizer, né, sugar, né, os fundos dos estados, que na verdade seriam, vamos dizer, serem divididos entre várias instituições, eles então concentraram neles. Esse é o primeiro exemplo, né, que a gente vê presente, né, aqui na sequência do livro, no que ele tem mostrado aqui, de como a ordem, ela usa o dinheiro público para os seus próprios objetivos, como a ordem
usa a máquina estatal, né, através do quê? De colocar as pessoas em lugares de poder, basicamente um Fórum de São Paulo, né? A estratégia é a mesma, né? A gente se infiltra, a gente coloca as pessoas dentro da máquina do Estado, né? E assim a gente não só se beneficia do dinheiro do país, né, de tudo, como a gente também controla, né? A gente é exatamente um parasita ali no corpo do país, onde a gente se beneficia e a gente continua conduzindo o país para o nosso próprio benefício, né? Então, em resumo, ele diz assim, bom, ele continua aqui, peraí, e ele fala, e isso, claro, né, é a grande vantagem, né, do Hegel, da filosofia do Hegel para a elite, porque a filosofia do Hegel cria um mecanismo para a elite manipular o resto da população em geral, o resto do povo, tá? O Hegel criou esse sistema, basicamente é um sistema exatamente de controle, como a gente controla, né? Então, basicamente a gente divide a população em polos opostos, né? Não tem unidade nacional, não tem unidade do povo, porque, de novo, né, se uma elite mínima quer controlar o povo inteiro, o povo que vai se rebelar, né? Eles não têm poder. Agora, então, se a gente fragmenta, né, a população e a gente coloca a população uma contra a outra, a gente inclusive se coloca como o quê? Como por ambos os lados, como os salvadores da pátria, né? Não, a gente vai ajudar você, a gente protege você, né? Do outro povo que é ruim, que quer te... Nós estamos do teu lado. Isso para ambos os lados. E ambos os lados vão achar que para onde que a gente vai recorrer para ter ajuda? São eles. São os mesmos que querem o quê? Exatamente escravizar a população, mas, né? Então ele fala aqui, ó, o Estado é absoluto, né? Mas o Estado também é uma ficção, né? O Estado é uma generalização, né? É um conceito. Então ele fala, se a ordem consegue manipular o Estado, né, na verdade, a ordem é absoluta, né? Se as pessoas da ordem, né, se as pessoas desse grupo conseguem manipular o que a gente chama de Estado, né, eles têm o poder, né? E ele fala, esse processo dialético hegeliano que nós citamos, né, no começo do livro, a ordem, vamos dizer, ela conseguiu aperfeiçoar isso até o máximo, vamos dizer assim, né? Ele fala que has worked it as a charm, né? Um termo em inglês que dá mais essa ideia, né? Eles pegaram a manha do negócio, né? Os caras sabem fazer, né? Vamos continuar aqui. Ele fala assim, olha, então o fracasso trágico da educação americana nesse século, né? Isso ele está escrevendo esse livro de 1983, né? Então no século passado, mas ele fala que vale até hoje, e vale para o Brasil também, vale para, né, o Ocidente em geral, tem sido um fracasso, tem sido fracassado em ensinar as crianças como ler e escrever e como se expressarem de forma literal, né? Como ter um pensamento crítico. E por quê? De novo, pessoal, eles propositalmente querem uma população ignorante, querem pessoas que não consigam, inclusive, por que pega nos anos formativos? Para basicamente incapacitar o cara, mesmo quando ele cresça, né? Eles não querem desenvolver, vamos dizer, o aparelho cognitivo, para quando ele cresça ele vai ter muita dificuldade de entender conceitos abstratos, né? Formular um pensamento, se posicionar, ter uma visão estratégica. Então o que? Vai ser, de novo, dominado, vai ser massa de manobra, tá? É isso, eles não querem oposição, né? Ele continua, por quê? Para que o sistema educacional, nessa forma, ele não, vamos dizer, não crie, né, como eu falei, uma população que possa se opor, né?
Ele fala como nós poderemos ver adiante, né, no livro. O primeiro propósito é não ensinar, tá, nada para as crianças, nenhum assunto, vamos dizer, mas condicioná-las a viver, né, socialmente integradas como cidadãos, como unidades, né, desse organismo social. Então não é realmente ensinar e formar um indivíduo pensante, mas é o quê? É doutrinar uma peça na máquina da sociedade. Ele fala que isso, na verdade, é uma recriação na vida real desse estado absoluto do Hegel, né? Nesse estado, o indivíduo encontra liberdade somente em obediência ao Estado, né? Como já falou, consequentemente, a função da educação é preparar esse cidadão, esse indivíduo, né? Esse cidadão individual, essa unidade, né, para vamos dizer, uma entrada suave, sem nenhum atrito dentro desse grande organismo social, tá? Por isso que quando a gente entende toda a propaganda, por exemplo, na União Soviética, né, tudo isso, né, uma hora eu vou mostrar um livro que eu trouxe da Rússia para vocês, da iconografia, né, de como os cartazes, de como a propaganda era feita, sempre ufanista, né, né, dessa, né, não mostrando a miséria, né, exatamente era de novo, uma operação psicológica ali para que de reinforcement, né, de auto-reforço mental, de que, bom, é o que também não deixa a gente, pessoal, os caras, eles estudaram muito bem a mente humana. Mas, enfim, de que ele, né, não, eu sou essa parte, eu quero, inclusive, me diminuir, ser parte desse estado. Que, se a gente for ver espiritualmente, pessoal, tem toda uma coisa que é impressionante, né, como eles tiram coisas, né, verdades bíblicas, né, por exemplo, da igreja. É uma religião do Estado, é uma religião sem Deus, né? Né, eles pegam muitas coisas, pessoal, né, por exemplo, né, da gente fazer parte do corpo de Cristo para substituir a igreja pelo Estado. Só que você não tem uma transcendência no Estado. Eles simplesmente, vamos dizer, coaptam o impulso religioso do indivíduo de fazer parte de alguma coisa maior do que ele mesmo, né? Que isso todos temos, né? Seja de uma família, a princípio, né? Todos somos membros de uma família, como de um clube, de um time, de uma turma de amigos, de um país, né? E né, o que deveria ser, no final de tudo, com o entendimento espiritual, é de Deus, da igreja, né? Fazer parte do corpo de Cristo. Eles pegam esse impulso natural e condicionam e dirigem para o quê? Para esse comunismo, contando mentiras, né? O que? Promovendo essa utopia do homem, né? Que a gente sabe que não adianta, pessoal, né? Sem uma reforma interna, através do Espírito Santo, né? Os líderes são corruptos, porque eles não foram restaurados. Então, né, não interessa quem você coloque ali como líder. Coloca o Lenin, coloca o Stalin, coloca o Hitler, coloca o Mao, coloca quem for, vai emborcar no totalitarismo, vai emborcar no fracasso, em mortes. Não adianta, né? Bom, vamos continuar aqui. De qualquer forma, né, vamos dizer, né, questionador, né, assim, a gente não entende muito bem como que o sistema educacional permitiu que, por exemplo, leitura, a capacidade de leitura, né, se deteriorasse de uma forma tão absurda. Pessoal, isso aqui ele está falando do país do primeiro mundo, tá? Ele estava falando em 83 da maior potência dos Estados Unidos. Então, se ele está falando que nos Estados Unidos era assim, imagina os outros países, os países de terceiro mundo, os países em desenvolvimento,
né? Imagina. Ele fala, pode ser que então que a ordem queira, né, que os cidadãos sejam simplesmente componentes, né, esse organismo estatal, né, que eles sejam nada mais do que autômatas, né, do que cumpridores de ordem, né. Afinal de contas, o cidadão é aquele que não sabe ler nem escrever e não irá desafiar a ordem, né. Então, e é isso mesmo, né, pessoal? É isso mesmo. É isso mesmo. Daí ele fala, inclusive, aqui, por exemplo, de um sistema educacional de leitura, de como eles foram vamos dizer, mudando, inclusive, o sistema mesmo de pedagogia, tá? Substituindo um sistema que funcionava por um sistema que não funcionava pedagogicamente, tá? O que? Para fazer de novo, né, com que era o mínimo suficiente para o cidadão conseguir funcionar na sociedade, que ele conseguisse identificar, né, os símbolos fonéticos e formar, né, frases, enfim, fosse alfabetizado, mas que não fosse além, que ele não conseguisse ter instrumentos mentais suficientes para extrapolar isso, criar pensamentos, criar, né, tivesse uma leitura crítica da realidade, enfim, literalmente deixar as pessoas limitadas e burras, né, pessoal? Incapazes, tá? Então, pensado, isso é pensado, tá? Infelizmente, pessoal, infelizmente. Vamos continuar. Ele vai falar agora sobre a ligação, né, disso com o Illuminati, né? Ele fala, então, o nosso propósito aqui são dois, né? Primeiro, mostrar os aspectos, né, hegelianos que traçam, que a gente pode traçar até o Illuminati, né? Ele fala, a gente não consegue estabelecer uma conexão direta com a ordem, mas, né, em seguida, mais para frente, a gente irá traçar, né, a ordem até Illuminati, né, e aí a gente vai chegar nessa conclusão lógica. Ele vai citar aqui, olha, o Johann Friedrich Herbart, que era um filósofo alemão que também vai estar ligado a essa questão da implementação do que eu já falei, desse experimento psicológico do Wilhelm Hand lá nos Estados Unidos, né? Então ele fala, olha aqui, o Herbart, esse filósofo, ele era um teorista educacional, bem como um filósofo e psicologista, tá? Fortemente influenciado pelo Wilhelm Wundt, né? Para o Herbart, né, educação tinha que ser apresentada de uma maneira cientificamente correta, e o seu maior propósito, né, na educação era preparar a criança para viver propriamente na ordem social, onde ele seria uma parte integral, né? Seguindo Hegel, né, ele fala que o indivíduo não era importante, né? Então, meramente o desenvolvimento do talento individual, né, vamos dizer, qualidade individual, do seu poder mental e conhecimento, não era o propósito da educação. Tá? Então, o propósito não era desenvolver o indivíduo, desenvolver aquele aluno específico, né? Não. O propósito era desenvolver um caráter pessoal e uma moralidade social, tá? E a tarefa mais importante para o educador é analisar as atividades, né, e os deveres do homem dentro da sociedade. Então, né, não é formar um indivíduo capaz de pensar, né? Não, é formar o cidadão ali para ser uma peça na máquina, né, social.
Vamos continuar aqui. Então, a conexão Illuminati. Então, o Johann Herbart estudou na Universidade de Jena, né, que foi influenciada por Jonah Herder, Friedrich Schiller, Johann Fichte e o Goethe. Tá? Mais tarde, na Suíça, o Herbart entrou em contato com o Johann Pestalozzi. Né? Aqui no Brasil a gente conhece, né, a instituição Pestalozzi. Olha que interessante, você talvez, né, eles fazem ações beneficentes, tá? Vamos ver da onde que vem a origem. Ele fala o que é interessante sobre esses nomes, né, é que eles fazem parte e que eles, né, são, vamos dizer, as pessoas mais influentes no Herbart, tá? Eles não são nada mais, nada menos que membros da Illuminati, né? E estavam proximamente afiliados à ordem do Illuminati. Então, eles vão pegar um por um, ele fala aqui. Então, o Johann Gottlieb Herder, de 1744 a 1803, ele era chamado o Pontífice Damascus. Tá? Todos eles têm um codinome, tá, pessoal? Então o codinome dele era Damascus Pontifex, né? O Pontífice Damascus, né, na Illuminati. O Johann Fichte, que, né, nós já citamos ele aqui no livro, ele era próximo à Illuminati, né, e foi, vamos dizer, introduzido pelo Goethe. Tá? O codinome do Goethe era Abaris, né? Para um posto na Universidade de Jena, né, onde o Johann Herbart estudou. Então, o que ele está fazendo aqui no livro, tá, pessoal? É um jornalismo investigativo, né? Ele está exatamente traçando como, né, as ligações de como, né, por exemplo, a Illuminati influenciou um cara que influenciou o sistema educacional americano. Né? Continua falando assim, o Friedrich Schiller, de 1759 a 1805, né, que ele era conhecido, né, dentro do círculo, mas a gente não encontrou nenhum documento dele como tendo sido membro, apesar dele ser, né, frequentar e ser amigo pessoal de todos. E, né, o Goethe, né, de 1749 a 1832, que o codinome dele era Abaris, né? Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal, né, aqueles de viagem que eu tive em Frankfurt, eu tive na casa do Goethe, né, no museu, e onde que mostra que, além de Illuminati, né, ele era Rosa Cruz, ele era um profundo ocultista, né, e eu cito aqui, né, no Aurora, eu cito o Fausto, né, um texto dele, que exatamente é o que? É um cientista que vende a alma ao diabo para ter poder científico, para ter tecnologia. Aí, nisso a gente resume, pessoal, muito, né, do que a gente está vivendo hoje. Né? Bom, então ele fala assim, nós temos também uma conexão mais precisa ainda com o outro proeminente Illuminati, que era o Johann Heinrich Pestalozzi, de 1746 a 1827, que era um professor suíço de renome, né, vivendo em Interlaken, né, conhecido como Alfred, né, o codinome era Alfred dentro da Illuminati. Então, eu sei que tem muita gente de boa vontade, inclusive eu tenho tias, né, que já faleceram, mas que trabalhavam no Instituto Pestalozzi, né? Se não me engano, acho que meu pai já foi até de Papai Noel. Estou tentando lembrar. Ou não, foi na APAI. Meu pai foi na APAI de Papai Noel no Natal levar brinquedo para as crianças. Mas eu tinha tias que direto trabalhavam com o Instituto Pestalozzi, pessoal. Tá? Então a gente fala, não, faz boa ação de novo, né? Eles se escondem através de uma fachada de instituição beneficente, né? Então, não estou falando que todo mundo aqui, né, na sociedade Pestalozzi no Brasil, não, mas que as pessoas nem sabem quem era o fundador, quem era o Pestalozzi, de verdade, né? O cara Illuminati, né? Então, aqui fala, né, da carreira do Pestalozzi e tal, né? Bom,
Ele fala, e por que né, essa conexão com o Illuminati é significativa, né, tem importância? Então ele fala, o Illuminati foi fundado em 1º de maio de 1776 pelo professor Adam Weishaupt na Universidade de Ingolstadt. Tá? Ele era uma sociedade secreta, mas entre 1785 e 1787, diversos documentos internos, né, foram levados até o governo da Bavária. E uma investigação, né, que se deu em sequência determinou de que o objetivo do Illuminati era dominação mundial, nada mais, nada menos. Né? Usando métodos, né, usando todos os métodos para avançar esse objetivo, que foi cunhado no tal do o fim justifica os meios. Quantas vezes a gente já viu isso? Que não, você fala, mas peraí, quem falou isso foi o Marx, né? Quem falou isso foi o Lenin, né? Quem falou isso foi o Stalin, porque, pessoal, a origem é essa, tá? Então, os fins justificam os meios, né? Não interessa. A gente tem a nossa utopia, um monte de gente vai morrer, mas isso, enfim, né? Aquela história, não se faz um omelete sem quebrar ovos, então, infelizmente, então o que? Justifica, né? É a racionalização de poder justificar, né, matar um monte de gente, né? Porque no final das contas vai ser bom. Né? Então ele continua dizendo aqui, né? E sempre foi anticristão, apesar de alguns clérigos, né, terem sido encontrados dentro da organização. Né? Inclusive, por exemplo, o Adam Weishaupt estudou numa instituição jesuíta. Né? Então, pessoal, de novo, né, como já falou lá do seminário Union, né, lá da Universidade de Colômbia, e como a gente vê aqui hoje no Brasil, né, pastores, né, que você fala, você ouve e você fala, não acredito que esse cara né, é um pastor, se autodenomina. Ou como tem pessoas que ouvem um cara falando disso. Por quê? Porque o cara fala exatamente isso aqui. Né? Ele repete isso com uma roupagem religiosa. Mas é o quê? É socialismo, é Estado. Né? Acaba com o indivíduo. Né? Vamos atualizar a Bíblia, né? Aplicar teoria crítica para o cristianismo. Vamos desconstruir o cristianismo, né? Bom, continua. Cada membro tinha um pseudônimo, né, que disfarçava a sua identidade. Então, durante esse tempo, a Illuminati ela teve uma ampla, né, e influente, vamos dizer, um grupo de membros amplos e influentes. Né? Depois da supressão pelo governo da Bavária, né, em 1788, ele, né, ficou, vamos dizer, quieto por alguns anos. Né? Na verdade, ele se infiltrou dentro da maçonaria, que já existia e já era uma rede, inclusive, com conexões com a nobreza. Então, foi basicamente uma sociedade secreta dentro de uma já sociedade secreta. Né? A importância, né, desse estudo é que os métodos e os objetivos são paralelos aos métodos e objetivos da ordem, na verdade, porque a ordem meio que foi, né, um spin-off. Né? A ordem é como se fosse um capítulo da Illuminati. Né? Ele fala, de fato, né, a infiltração da Illuminati em New England, né, lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, né, é conhecido e será um tópico, né, aqui na frente no livro, né, de como o Illuminati da Alemanha veio e se infiltrou nos Estados Unidos. Então, o que a gente pode analisar sobre a educação, o objetivo da Illuminati era o seguinte, né, entre aspas, nós temos que conquistar, né, a população, o povo comum em todos os lugares. Isso será obtido principalmente através das escolas e através do que? De um aberto, né, de comportamento, né, vamos dizer, considerado tolerante, né,
aceitável, né? Então, mostrando que uma condescendência, né? Uma tolerância, né? Vamos dizer, de qualquer tendência que essa população possa ter, que a gente possa, né, usar ela, né, e manipular ela, tá? Então, é educar? Não. É encontrar essa população num estado, às vezes, de carência e até de ignorância, né? E a gente aceita isso, porque a gente não quer formar, né, um indivíduo. A gente simplesmente vai, vamos dizer, deixar com que ele continue, esse cidadão, né, nos seus vícios, na sua, vamos dizer, limitação moral, intelectual, mas simplesmente doutrinado dentro, né, da linha que a gente quer implementar para que ele seja controlado e manipulado, né? Então ele continua assim, conforme, né, a gente já citou, né, que teve um artigo publicado, né, os únicos 2 artigos, 2 ou 3 que ele cita no livro, né, que a mídia falou, alguma coisa citou sobre Skull and Bones, né, e um desses foi na revista Esquire, né. Ele fala, então, ele, né, foi citado nesse artigo, né, da revista Esquire que a Skull and Bones, eles tinham cerimônias similares a cerimônias lá do Illuminati. Então, o Skull and Bones fazia e faz até hoje, né, rituais ocultos, tá, semelhantes aos feitos lá no Illuminati. Por exemplo, então, John Robinson, né, no livro Provas de uma Conspiração, diz assim, o candidato é apresentado né, na recepção, para ser recebido como um escravo, né, e é exigido que ele seja trazido nas suas condições mais miseráveis, né. Ele pergunta, né, ele responde, né, sociedade, o Estado, submissão, falsa religião, tá? E um esqueleto é dado para ele, né, onde ele tem que colocar aos pés desse esqueleto uma coroa e uma espada. Então é perguntado, né, pro candidato se esse esqueleto é um rei, é um nobre ou é um mendigo. Conforme ele não consegue decidir, o candidato, o presidente da cerimônia, né, o cara que está conduzindo a cerimônia, diz para ele: ser um homem, né, vamos dizer, né, o candidato, ser um homem é a única coisa que é de importância. E finalmente, em conclusão, nós podemos traçar a fundação dessas 3 sociedades secretas no fato de que a mais influencial das 3 sociedades secretas que nós conhecemos, né, nas universidades, que é isso, que a Illuminati foi fundada na Universidade de Ingolstadt, que o grupo, que eu já falei, foi fundado, né, no All Souls College, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e de que Skull and Bones foi formada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Tá? Então ele está falando, e o paradoxo é que essas instituições supostamente devotas, né, em buscar a verdade e liberdade, né, deram nascimento a instituições devotadas ao escravizamento do mundo, né? Ao domínio do mundo. Tá? Então ele fala, né? Interessante porque essas sociedades secretas surgiram aonde? Né? Em universidades, né? Em países chaves, né? E
Em outros livros a gente vê que em outros países também, tá? Mas aqui então, pô, você pega a Alemanha, você pega a Inglaterra, você pega os Estados Unidos, eram durante muito tempo os países com o maior PIB do mundo, né? Os países que controlavam a indústria no mundo, né? Então, aqui, enfim, ele, né, pega um outro cara aqui, né, que é o psicólogo americano Stanley Hall, tá? E ele vai mostrar como ele também está conectado com o Illuminati e com o Skull and Bones, né? Então, em resumo, né, o dinheiro, vamos dizer, para levar o Hall para a Alemanha, né, nas suas primeiras viagens, veio de membros do Scroll and Key, né, que é o outro capítulo do Skull and Bones, né? É o 323, né? Então, o que? O Harry Sage, né, que teve 2 sobrinhos que mais para frente também entraram na ordem dos Skull and Bones. E daí ele fala, na Alemanha, o Hall estudou filosofia na Universidade de Berlim por 2 anos também, debaixo de hegelianos, né? E haviam também outros estudantes americanos em Berlim nessa época, tá? Que estavam também conectados com essa questão de o quê? De trazer os métodos hegelianos para os Estados Unidos, né? Então ele fala, quem foram esses 4 filósofos alemães que tanto influenciaram o Stanley Hall, né? Então aqui tem um esqueminha, né, que ele mostra como que essa galera, né, foi entrando, veio da Alemanha, foi entrando nas instituições americanas, né, na Universidade de Columbia, por exemplo, na Universidade de Chicago, nos departamentos de psicologia, né, na Fundação Rockefeller, na Carnegie Foundation, tá? Então, todas as instituições que dão dinheiro para PhDs, né, que subsidiam estudantes, né? Então, quem são esses filósofos, né, que influenciaram o Stanley Hall também? Então ele fala Edward von Hartmann, que era um proeminente filósofo, né, e a sua visão sobre os direitos do indivíduo eram completamente contrárias às nossas, né? Ele cita aqui, ele fala assim que o princípio de liberdade é negativo em todas as áreas da vida, né? Compulsão é necessária, ele fala aqui. O que todos os homens precisam é uma tirania racional. Porque só isso vai, vamos dizer, prendê-los a um desenvolvimento contínuo, né? De acordo com as leis da sua própria natureza. Então não há muita diferença entre o Hegel e o Hartmann nessa ideia do progresso social. Liberdade individual não é aceitável a nenhum desses filósofos. O homem deve ser guiado por uma tirania racional. Olha isso, pessoal, né? Entre aspas aqui, uma tirania racional. Outro, né, ele cita o Gustav Theodor Fechner, tá? O Fechner não gostava do Hegel, né, que ele dizia que tinha feito com que os homens desaprendessem a pensar. Mesmo assim, né, o Fechner ele era principalmente interessado, né, em psicophysics, né, ou parapsicologia. Ele era particularmente atraído em regiões não exploráveis da alma, né? E ele se tornou cada vez mais interessado em sonambulismo, em atender reuniões de invocação de espíritos, né? Então o cara era um ocultista, né? Ele cita um outro, que era o Hermann L. F. von
Helmholtz, 1821 a 1894, que era, sem dúvida nenhuma, o maior cientista alemão do século XIX, e que tinha as suas raízes em Kant, que foi o predecessor do Hegel, né, para o Helmholtz, né, Helmholtz. Diz assim, o mundo sensível é um produto da interação entre o organismo humano e a realidade desconhecida. O mundo da experiência é determinado por essa interação, mas o organismo em si mesmo só é um objeto da experiência e ele tem que ser entendido através da psicologia e da fisiologia. E ele continua, né? E o Wilhelm Hand, de 1832 a 1920, professor de filosofia na Universidade de Leipzig, que foi sem dúvida a maior influência no Stanley Hall, né? Então ele diz assim, o processo educacional em prática, né, nos Estados Unidos na época, ele vinha da teoria social hegeliana combinado com a psicologia experimental do Wilhelm Wundt, tá? Então ele diz assim, então aqui olha, nisso, né, tanto o Karl Marx como o von Bismarck, eles aplicaram a teoria hegeliana no campo político, tá? E foi o Wilhelm Wundt, influenciado pelo Johann Herbart, né, que aplicou Hegel no campo da educação, tá? Então ele está traçando aqui como essa filosofia, esse pensamento, que na verdade traça até o ocultismo, né? Ele foi através do tempo sendo aplicado em áreas diferentes, tanto na questão política, citou aqui o Marx da esquerda e o Bismarck da direita, quanto na área educacional, né? Continua aqui. E aí, né, como isso também foi trazido para os Estados Unidos, levado para os Estados Unidos através do Stanley Hall e o John Dewey, né, que formou a base da teoria moderna educacional nos Estados Unidos. Bom, ele fala, né, o William Maximilian Wundt, ele nasceu em 16 de agosto de 1832 em Neckarau, um subúrbio de Mannheim, na Alemanha. O seu pai, Maximilian, era um pastor. Olha que interessante, né? Como o Nietzsche, o pai dele também era pastor, né? Então o avô do Wundt, né, do lado paterno, a gente tem um interesse especial, né? O nome dele era Kircherrat Karl Casimir Wundt, foi o professor, né, na Universidade de Heidelberg, né, em História e Geografia na Universidade de Baden, e pastor de uma igreja em Wimbledon, né. A Ordem Illuminati mostra, né, com o codinome de Rafael, né, onde né, identifica o mesmo pastor, o Karl Casimir Wundt, né, e ele fazia parte da Illuminati na província né, com código de Utica, que na verdade era Heidelberg. Isso datado em setembro de 1782. Então, olha só, pessoal, como é geracional, tá? Então, o cara, né, era um pastor, mas ele era membro da Illuminati. E daí a gente vai ver qual que é o fruto disso, né? O neto do cara continua dentro da sociedade secreta, né? E ele fala a obra máxima, né, o Magnus Opum, né, do Wilhelm Wundt, né, que é Volker Psychology, né, que Volker é povo, né, então a psicologia do povo, também é hoje recomendado como um livro, né, no Lexicon Internacional Freimaurer, enfim, tá? Fala como o pensamento, como basicamente eles foram traduzindo, né, os pensamentos ocultos em
vamos dizer, dando uma legitimidade acadêmica e filosófica e acabou entrando nas universidades. Tá? Então ele fala, né, apesar essas ligações históricas, né, o Wundt é uma figura importante na história da educação americana pelas seguintes razões. Ele estabeleceu em 1875 o primeiro laboratório do mundo para experimento psicológico, um laboratório de psicologia experimental que mede a resposta individual a qualquer estímulo, tá? Então, pessoal, o que a gente vê hoje com rede social, a aplicação dessa tecnologia de rede social, por exemplo, de controle, né, de saber exatamente como que o ser humano pode ser condicionado, né, o sistema límbico, né, como que a gente pode acessar, né, as descargas hormonais, tudo isso foi estudado, pessoal. Tudo não é só o Pavlov, né, a questão do condicionamento. Eu já falei várias vezes do Norbert Wiener, como aplicou isso junto com a tecnologia na questão da cibernética. Então, o cara que fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental, de usar psicologia em experiência para o quê? Para condicionar o comportamento humano, foi feito por um cara ligado ao Illuminati, tá? Estabelecido em 1875. Continua. O Wundt acreditava que o homem era somente a somatória das suas experiências. Então, por consequência do estímulo sobre ele. Não tem alma, não. O homem é um robô de carne mecânico, né? Como depois a gente vai ver H.G. Wells falar, todos os livros que eu li aqui para você, Arthur Koestler, né? Quantos livros eu li aqui? John C. Lilly. A origem toda desse pensamento é aqui, né? Então a consequência disso é que para o Wundt, né, o homem não tem vontade própria, né? O homem não tem determinação própria. O homem é o efeito, né, simplesmente das experiências produzidas sobre ele e que, na verdade, é um peão que necessita condução ou necessita ser guiado. Por isso a tal da tirania racional, né? Por isso que eles veem a população, pessoal, com tanto descaso. Por isso que você vê esses tecnocratas na televisão, os caras não estão nem aí, porque para eles é a massa, a população, são os deplorables, como a Hillary Clinton falava. Esse povo só quer comida e só quer sexo e a gente deixa eles assim, só quer diversão boba, só quer lixo cultural, né? E até uma extensão não deixa de ser verdade no sentido do que eles causam. Não que cada ser humano tenha o potencial que o Espírito Santo pode produzir, mas se a gente tiver um sistema educacional, né, que visa exatamente você manter a população nessa condição de escravidão cultural, de não desenvolvimento, não fornecer nas idades, né, necessárias, nas idades formativas, o desenvolvimento necessário, você vai ter literalmente um povo, né, o gado, é o que eles querem, né? Continuando. Então, estudantes da Europa e dos Estados Unidos que foram a Leipzig, né, para estudar debaixo do Wundt, né, essa nova ciência da psicologia experimental. Esses estudantes retornaram para os seus países, onde, por consequência, eles fundaram escolas de educação, né, ou departamentos de psicologia e, por consequência, treinaram centenas e centenas de PhDs nesse novo campo de psicologia. Então a gente entende o efeito dominó disso. Então a raiz do nosso problema é que o trabalho do Wundt, né, ele era baseado na teoria filosófica do Hegel, né, e refletia a visão do Hegel sobre o indivíduo como simplesmente uma pecinha sem valor dentro do Estado, tá? Como que é? Me fugiu o nome, né? Fugiu o nome. Fugiu a palavra.
enfim, né? Essa pecinha, né? Como que é a palavra? Fugiu. Uma engrenagenzinha, tá? Uma engrenagenzinha dentro da grande máquina, né? E essa visão foi expandida pelo mundo para incluir, né, o homem como nada mais do que um animal influenciado somente pelas suas experiências diárias, promovidas por nós, que detemos a mídia, que detemos a cultura, né? Que detemos a narrativa. Então, essa visão mundiana, né, do mundo foi trazida lá de Leipzig, na Alemanha, para os Estados Unidos pelo G. Stanley Hall e por outros americanos, né? E foi através disso, né, que é conhecido, o que foi criado, que é conhecido entre os psicólogos, né, a americanização do Wundt. Tá? Então, basicamente, pessoal, o pessoal fala do Freud, fala do Jung e tal, mas, né, como que foi trazido e implementado ali, como que acabou virando a metodologia educacional no sistema, né, de ensino americano, isso que remonta o Hegel e remonta o ocultismo. Tá? Por isso, pessoal, que é importante a gente conhecer de onde que as coisas vêm, né? Porque às vezes o aluno está lá na sala de aula e ele nem sabe o que está sendo ensinado, e o professor não sabe o que está sendo ensinado, e às vezes o diretor da escola não sabe o que está sendo ensinado, né? Não sabe a raiz, a origem. Então ele continua. Apesar do Hall ser, né, principalmente um psicólogo e professor, as suas visões políticas eram parcialmente marxistas, né? Onde o próprio Hall escreve, né, no livro dele lá, Confissões, entre aspas, eu lutei com as ideias do Marx, né, mas eu basicamente aceitei, né, o que eu entendi sobre o que ele dizia. Né? Então você vê o cara que trouxe, né, essa doutrina. Então a gente entende, né? Do Hegel influenciou o Wundt influenciou o Stanley Hall implementou isso nos Estados Unidos, e é um cara que concorda com o marxismo. Então o pai, né, o cara que implementou, né, e que foi gerar PhDs e todo o sistema educacional, né, a psicologia experimental aplicada no sistema educacional americano, marxista, por consequência. Então, não é à toa que o cara vai para a universidade e sai dela marxista, né? Não é à toa. Continua, né? O que o Hall ensinava, né? Então, novamente, nas suas próprias palavras, ele fala assim, ó, a psicologia que eu ensino, né, é praticamente experimental, né? Ele fala quase toda experimental, e ela cobre, né, na maior parte, o material que o Wundt, né, citando o Wundt lá na Alemanha, propôs, né, na sua edição do livro Psicologia Fisiológica, né, vamos dizer assim. Ele fala, e o resto é conhecido, né? Então, essa lista aqui demonstra como os estudantes que viraram doutores, os estudantes de doutorado, né, que vieram através dessa linha, né, do Wundt e do Hall, né, como eles nos Estados Unidos eles implementaram os departamentos de psicologia e de educação, tá? Então, olha, 117 laboratórios de psicologia somente no período até 1930, todos vieram da mesma origem, tá? Então, proeminente entre eles, né, esses estudantes estavam o John Dewey, né, o J.M. Cattell e o E.L. Thorndike. Todos partes da fundação, né, lá de Colômbia, da Universidade de Colômbia, e da Universidade de Chicago também,
que são duas fontes da educação moderna americana, né? A Universidade de Colômbia e de Chicago são importantíssimas no sistema educacional americano. Ele fala que suas atividades podem ser medidas pelo número de doutorados, né? Vamos dizer, na cadeira de psicologia e de psicologia experimental, que foi dado num período até 1948. Né? Então ele fala, essa lista aqui inclui psicólogos com treinamento na Alemanha debaixo do Wilhelm I antes de 1900, e o número de doutorados, né, que eles geraram até 1948. Tá? Então, mostra aqui, né, numa coluna, né, os estudantes americanos que estudaram debaixo do né, na Alemanha, tá? Esses caras, tá? Aqui mostra onde as carreiras, onde eles tiveram carreiras, né? Então na Columbia, Yale, Cornell, Minnesota, Iowa, Chicago, no John Hopkins, tá? E o número de doutorados que cada um deles formou, tá? Então, até 1948. Não, então você tinha pelo Stanley Hall, 149 doutorados, pelo Cattell, 344 doutorados, pelo Scripture, 138 doutorados, o Teacher, 112, o Gale, 123, o Patricks, 269 e o Judd, 196. Pessoal, formando, de novo, os doutorados do país, os doutorados da nação. Então, assim, então nós podemos ver como as sementes foram, né, semeadas pelo Daniel Colt Gilman no John Hopkins, né, na Universidade de Hopkins, como isso cresceu numa vasta rede interconectada de universidades, né, e de seus departamentos de psicologia que dominam a educação hoje. Tá? Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, olha, a associação econômica também é algo de significado, porque isso condiciona como as pessoas que não são economistas pensam sobre vamos dizer, os méritos relativos sobre o empreendedorismo, né, e sobre o planejamento do Estado. A economia estatal planejada é uma parte essencial do controle político do Estado. Então ele fala o laissez-faire, quer dizer, né, o empreendedorismo, deixar fazer, né, em economia é o equivalente ao individualismo em política. Tá? Então, aquela coisa que é o contrário ao controle do Estado. Tá? Laissez-faire é exatamente isso, né? Você pode ter a liberdade individual de criar o seu próprio negócio, gerar a sua própria renda, não depender do Estado, e eles, obviamente, combatem isso, né? Ele fala assim, a natureza coletivista presente hoje nas universidades, hoje ele fala em 1983, né? Imagina hoje em 2022, né? Então essa natureza coletivista, natureza socialista, né, comunista, nas faculdades de economia foram geradas através da Associação Americana de Economia, debaixo da influência da Skull and Bones, da Ordem Skull and Bones. Lembra que eu já falei que essa associação foi fundada, né, o primeiro presidente era o Skull and Bones? Então, no coração do que a gente chama de capitalismo, né, a Associação Econômica Americana, você tem gente que já estava querendo implementar há muito tempo dependência do Estado, né?
E a gente vai ver que ao longo da história mesmo americana, por exemplo, o Roosevelt, né, era um presidente que, né, também já era ligado mais a essa linha. A criação do welfare state, né, da mesma forma como que na Inglaterra também. Você sempre teve a esquerda também, né, promovendo essas mesmas. E, por exemplo, o que? Depois da Segunda Guerra, né, de novo, a gente cria um conflito, a gente cria o caos, a gente destrói tudo e a gente, então a gente precisa né, do Estado, dessa intervenção estatal para reconstruir tudo e criar, né, geração após geração, o quê? De pessoas dependentes, por exemplo, né, qual uma das grandes consequências de guerras, no caso da Segunda Guerra Mundial, famílias que tradicionalmente você tinha o pai que trabalhava e sustentava, agora você tinha um monte de viúva com criança, quem que vai, né? Quem que vai cuidar é o Estado. Então você passa a ter já uma classe de mulheres e de crianças que crescem dependentes do Estado. Depois, uma década depois, a gente promove revolução cultural, liberdade sexual. Né? O quê? Para dissolver de novo o conceito de família. Você não tem mais, né, a unidade do pai e da mãe, você quebra o quê? De novo, para que as mulheres fiquem dependentes do Estado. Vamos continuar. Ele fala, existem poucos promotores, né, abertamente da escola austríaca de economia nos campos americanos hoje em dia, né? Eles têm sido efetivamente, vamos dizer, extirpados. Até mesmo o Ludwig von Mises, que, né, sem dúvida é o líder da escola austríaca, de economia, não conseguiu encontrar um posto para ensinar nos Estados Unidos. Não teve uma universidade nos Estados Unidos, né? Eles tiveram que criar um instituto lá, tem o Mises Institute nos Estados Unidos. Não teve uma universidade que abriu. Por quê? Porque o cara ensinava uma política econômica que era diferente da política econômica keynesiana, do keynesianismo. Quem era o Keynes? Eu já falei aqui, além de ser pedófilo e tudo, ele era, além de ser ocultista, ligado a Golden Dawn, além de ser ligado à Sociedade Fabiana, foi o cara que instituiu lá no Bretton Woods a reunião durante a Segunda Guerra Mundial. Eles criaram um sistema econômico que a gente vive até hoje. Criaram o Banco Mundial, criaram o FMI, todo esse sistema econômico foi... Então, é o quê? De o quê? De assistencialismo. Tá? Vamos continuar aqui. Então, ele fala assim, olha, quer dizer, cadê a liberdade acadêmica dentro da economia, na área de economia? Não existe. Por quê? Porque só é ensinado keynesianismo, né? Que, claro, visa, no final das contas, dependência do Estado. No final das contas é socialismo, pessoal. É comunismo, no final das contas, tá? E ó, né? Isso também mostra, né, como é ditatorial, né, esse controle da Associação Americana de Economia, né, do que é ensinado, como a Ordem Skull and Bones, através dos seus infiltrados lá, eles determinam o que é ensinado. E essa mão controladora também é a mesma que controla a Associação de Psicologia Americana e a Associação de História Americana. Tudo isso é ligado de volta a Skull and Bones. Então, o que? História, como a narrativa que a gente conta histórica para os jovens, para a criança, claro que isso é amplificado pela mídia, né? É o que? A história que a gente quer contar. A gente cria a narrativa, né? A psicologia, como que a gente forma a cabeça das pessoas e dos profissionais que, por consequência, vão formar. Então, hoje em dia, por exemplo, a questão, um exemplo, ideologia de gênero, não, né? A cultura doutrina, né? A cultura não, para criança, olha, você não é menino, menina, para criança na tenra idade, 3 anos, você não é menino, menina, não existe biologia. Aí, né, se o pai busca um psicólogo, né, para falar, olha, meu filho, a criança que não pensava nisso, agora ela está confusa. Aí o psicólogo não pode
falar nada que vai falar contra essa doutrinação, porque daí o que a esquerda fala? Os psicólogos estão querendo doutrinar as crianças. Espera aí, vocês doutrinaram através do sistema educacional e da cultura, da mídia, né, criando um pensamento inexistente na criança, e agora, né, um profissional que poderia, né, na verdade, investigar se existe realmente algo, alguma causa ou não, ou se isso é simplesmente, né, uma influência cultural, o cara é impedido, ele não pode, ele perde, né, ele não pode clinicar, se ele, né, já passou lei, teve lei que passou agora, que você não pode ter terapia agora se mesmo que a criança queira, se ele chegar e falar assim, eu não quero, né, eu fui influenciado por isso, mas eu não quero. O cara não pode clinicar, ele tem que falar não aceita, inclusive eles prescrevem drogas. Não, agora o que você tem que fazer é transição, né? Transição para o outro sexo. É isso que é promovido. Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, olha, a Associação Médica Americana, tá? Que isso também é importantíssimo, a Associação Médica Americana. Então ele fala, se a gente remonta ao século XIX, né, onde a Associação Americana de Medicina estava numa condição, vamos dizer, deplorável, né? E aí o que? O Rockefeller, né, o John D. Rockefeller, que se tornou, né, vamos dizer, o diretor, né, da associação e do Instituto de Pesquisa Médica, e ele deu os fundos, né, para, vamos dizer, fazer com que a equipe, né, de professores nos hospitais, né, aí você fala, bom, teve uma questão prática? Sim, teve avanços na questão de medicina, mas ele controlava tanto a questão, ele era um eugenista, a gente não pode esquecer disso, mas também a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica, o cara, né, que começou com petróleo, viu, né, o novo ovos de ouro com a indústria farmacêutica. Então ele fala assim, né, ele criou uma medicina baseada na indústria farmacêutica, né, que foi introduzida, né, e fez com que a medicina cortasse os seus laços com a neuropatia, né? Desculpa, a naturopatia ou a homeopatia, né? Quer dizer, tratamentos naturais, tudo tivesse base química. Por quê? Porque ele era o cara da indústria química, né? A indústria de petróleo, ele detinha petróleo, a indústria química vem da indústria do petróleo, a indústria farmacêutica vem da indústria química que vem da indústria do petróleo, né? E ele continua dizendo assim, bom, as estatísticas de câncer, o aumento do câncer dizem o resto. Então, não só isso, pessoal, a gente, né, pode entrar na questão de alimento, como também a indústria química acabou tomando a indústria alimentícia, tomando a indústria agrícola, né? Então, basicamente, o que? A gente causa a doença para a gente depois vender o nosso próprio remédio, né? Bom, então ele diz aqui, olha, né, que no momento nós conseguimos notar, né, esse ímpeto de reorganizar a educação médica nos Estados Unidos, e isso veio do John D. Rockefeller. Mas os fundos vieram através de um único membro da ordem, tá? De novo, remonta a Skull and Bones, né? Remonta a ordem. Outras áreas educacionais, né? Nós devemos notar que, né, em conclusão, que outras áreas educacionais, a ordem também teve influência. Em teologia, nós já notamos que a ordem controlava o Seminário Teológico Unido, né, por muitos anos, e que tinha forte influência na escola teológica lá em Yale, né, School of Divinity também. A Constituição da Unesco foi, em grande parte, escrita pela ordem, né? Como membros, como
Archibald MacLeish, né? E o membro também William Chauvenet, tá? Que foi grandemente responsável por estabelecer a Academia Americana Naval, tá? E depois, né, quando ele saiu lá de Anápolis, onde ele fez a Academia Naval Americana, ele foi ser chanceler na Universidade de Washington. Bom, então, pessoal, a gente está vendo aqui, né, a influência da ordem na... Então aqui, né, aqui ele tem uma lista depois grande, né, fala, ó, membros da ordem, né, dentro da educação americana, né, ó, a lista aqui enorme, tá? Professor, aqui, ó, nas maiores universidades, professor de física, professor de grego, professor de música, de lei, né, de direito, de matemática, economia, história, teologia, pessoal, zoologia, tá? E vira a página, outra, né? Então, de novo, tá? Espero que esteja ficando claro que não é... que existe uma conspiração, mas não é teoria, é fato, é real. Eles conspiram o quê? Para controlar a sociedade. Então, continua aqui, né? Você fala assim, olha, quando a ordem trouxe, né, o Stanley Hall lá da Alemanha, de Leipzig, né, para a Universidade de Johns Hopkins, o John Dewey já estava lá esperando para escrever a sua dissertação de doutorado sobre a psicologia de Kant. Ele já era um hegeliano em filosofia, né, e ele, vamos dizer, adotou e adaptou a psicologia experimental do Wundt e do Hall no seu conceito de educação para a mudança social. Olha aí o que é importante a gente traçar. Toda essa questão da justiça social, da mudança social, não é de agora, tá? Então, já naquela época já foi pensado como a gente vai aplicar toda essa teoria, né, que remonta o ocultismo para justiça social. Então ele fala, para ilustrar isso, né, nós citamos uma frase do John Dewey no livro Meu Credo ou Minha Crença Pedagógica, né? Diz assim, entre aspas, a escola é primeiramente uma instituição social, né? Educação sendo um processo social, a escola é simplesmente aquilo que forma a vida comunitária na qual aqueles agentes são concentrados naquilo que será a forma mais efetiva de trazer a cidade, a criança, desculpa, para trazer a criança e fazer com que ela divida, né, os seus recursos, né, com raça, né, na questão de raça, os seus recursos inerentes na questão de raça, e que isso seja usado, né, que a gente use os próprios poderes dessa criança, o potencial dessa criança para finais sociais ou para objetivos sociais. Então ele fala assim, educação, por consequência, é o processo um processo da aplicação disso na vida e não para vamos dizer assim, uma preparação para o futuro da vida da criança. Então aqui ele fala, nós aprendemos como a educação, pelo ponto de vista do Dewey, não é focada na criança, mas é focada no Estado, é focada em condicionar a criança para obedecer ao Estado. Por quê? Porque o Hegel,
né, o final social do Hegel sempre é um final social do Estado, né, onde o Estado é prevalecente. Ele fala, é aqui, né, onde esse abismo de entendimento entre os pais atualmente, né, e o sistema educacional começa. Os pais acreditam que os seus filhos vão para a escola para aprenderem né, técnicas, né, para aprender, né, como que é? Skills, né? Faltou a palavra agora. Aprender, vamos dizer, para, né, ganharem, terem capacidade, terem qualidade, terem, né, fugiu a palavra agora. Enfim, então os pais acham que eles vão mandar as crianças para escolas para elas, né, terem essas capacidades, esses talentos, né, para o quê? Para usar na vida adulta. Mas, né, o Dewey, ele deixa claro especificamente que a educação não é para preparar a criança para o futuro, para a sua vida no futuro. Não. O sistema educacional do Dewey não aceita o papel de um desenvolvedor, né, dos talentos da criança, mas pelo contrário, ele somente prepara a criança para funcionar como, novamente, né, uma peça, uma unidade no organismo social, como um todo na sociedade. Então, né, em termos, vamos dizer, claros, é como uma peça, né, na máquina, né? Simplesmente, como eu já, né, falei antes, aquela engrenagenzinha na máquina, né? Ele fala, onde a maioria dos americanos, né, tem os seus valores morais enraizados no indivíduo, os valores promovidos pelo sistema educacional é enraizado no conceito hegeliano do Estado como absoluto. Tá? Bom, então vamos parar por aqui. Né? Ele, vamos dizer, ele reiterou isso várias vezes, né? Acho que ficou bem claro para a gente entender como é exatamente pensado pela ordem, pelo Skull and Bones, né? Primeiro a gente manda os caras para a Alemanha, para os caras serem ensinados lá, serem doutrinados lá, os caras voltam da Alemanha e, por consequência, eles vão criar o sistema educacional aqui, onde eles vão formar PhDs durante décadas e décadas, e esses PhDs, sabendo ou não, os caras já saem com uma visão de mundo, e eles começam o quê? De novo, a reproduzir isso dentro da sociedade, dentro da sociedade, dentro da sociedade. E assim a gente manipula a sociedade, né? A gente vai conduzindo, né? E, de novo, ele fala, né, no caso específico dos Estados Unidos, pelo caráter da formação, né, do povo americano, dessa questão do empreendedorismo, né, até mesmo historicamente e, vamos dizer, mitologicamente, dentro de como o povo se via, né, a conquista do Oeste, era sempre uma coisa, né, primeiro, né, dos caras os pilgrims que chegaram lá para conquistar um novo mundo, né, era sempre essa coisa do indivíduo, né, pessoal, né, não, crendo em Deus, a gente consegue criar coisas novas, a gente consegue, né, e aí o que eles foram tendo que subverter isso? Não, o indivíduo não existe Deus, o indivíduo depende do quê? Do Estado, né? A gente subverte essa lógica. O indivíduo é simplesmente uma mera pecinha ali na máquina e ele vai ficar feliz ali porque, né, não, eu vou empreender, eu vou gerar. Ele fala, não, para que se preocupar com isso? Né? Não é melhor você viver com menos aqui, você não precisar trabalhar. E agora, pessoal, ao longo das décadas, né, eles foram, de novo, né, martelando, por exemplo, droga. Né? Os anos 60 é muito importante sobre isso, né, como mudou, foi tendo que o quê? Mudar o caráter, o pensamento. Para o quê? Para criar uma geração dependente. Então, é surpreendente a gente ver que, né, eu cresci ainda durante, né, o final da Guerra Fria, vendo os anos 80, aquela coisa, vi, né, a queda do Muro de Berlim, vi o final da União Soviética. É impensável, né, quando você fala,
o comunismo acabou. Acabou, né? Não. Foi de certa forma pior, porque antes você tinha aí era claro, você tinha os efeitos do comunismo eram claros através do que? Do fracasso da União Soviética. Daí, quando isso acabou, isso foi infiltrado aqui no Ocidente, veio para a América Latina, né? Foi para os Estados Unidos, e hoje a gente vê a maioria dos jovens, né, doutrinadas, querendo isso, querendo a dependência do Estado, né? Sendo infantilizados, não querendo ter responsabilidade, né? Então, e não só os jovens, né? Não, agora a gente vê essa institucionalização da dependência estatal, como é na China agora, né? A gente está vendo isso no mundo inteiro, né? Como as pessoas novamente cedem, abrem mão e obedecem, né? Obedecem. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? A gente encerra mais um capítulo aí. É um livro rico, né? Eu acho que vale a pena, apesar de ter muito nome, ter data, né? Mas o importante é só para a gente conseguir traçar essas ligações, tá, pessoal? Para ficar claro que as coisas não acontecem por acaso, não vêm do nada, né? Tudo é pensado, tudo, né, é feito com tempo, né? Os caras não dão ponto sem nó. Mas Deus está no controle de tudo, Deus é soberano, Ele é o soberano na história, e por mais que eles, né, queiram ir contra, não adianta, não tem como escapar no final das contas de Deus, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Até quinta-feira a gente tem um outro vídeo aí, e essa semana eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre o apanhado das últimas semanas, tá? E deixo aqui para vocês os quadrinhos, tá, pessoal? Para vocês, muito disso tudo eu coloco aqui, tá? Em forma de história, de fácil assimilação, né? Nada verborrágico, mas aqui é bem vendo, né, as coisas acontecerem através dos personagens. Então, quem se interessar é só entrar em contato, os links estão aqui embaixo, tá bom? Manda uma mensagem, vai ser muito legal falar com vocês. Deus abençoe, até a próxima, tchau.